Programa Clipe LC na tela no ar, estreando. Eu estou muito feliz. Um programa do Instituto Lea Campus para falar de muita economia criativa e tudo que acontece no Alto Tietê, produzido pela agência Clipe em parceria com a TV comunitária Com TV Alto Tietê. Eu tenho a honra e o privilégio de ter comigo nesse programa a Tassiana da Paz e a Tatiana Valente, minhas sócias, jornalistas maravilhosas e incríveis. E a gente está aqui para trazer muito conteúdo bom para falar de tudo que acontece de criativo e que movimenta a economia aqui da nossa região. Então, Tassi, obrigado por mais essa parceria Eu que agradeço, mais uma de muitas. e vamos junto. Esse é o começo de um ano incrível aqui com o Clipe LC na tela. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem, que vocês curtam. Sempre compartilhem, comentem, mandem os feedbacks para a gente sempre melhorar, tá bom? Hoje eu quero apresentar o nosso convidado, que é o Fernando Mendonça. Ele é diretor de novos negócios aqui do Sim Comércio. Boa tarde. Boa tarde, Tassi. Boa tarde, Boa Rodrigo. tarde, Fernando. Um Obrigado. prazer enorme estar com vocês aqui pela primeira vez. Prazer é nosso. Já é um sucesso. Ah, Obrigado. obrigada. Primeiro convidado do nosso primeiro programa. Começando com o pé direito. Que honra! Pessoal, antes de começar a nossa entrevista com o Fernando, a gente vai chamar para uma matéria sobre Mogi das Cruzes, com o nosso Glauco Richelli falando sobre o projeto Redescubra Mogi. Curtam aí. Olá, eu sou o professor e historiador Glauco Richelli e venho apresentar para vocês hoje o Redescubra Mogi das Cruzes. É uma proposta que vem coroar aí mais de 15 anos de jornada de pesquisas e trazendo à tona quão importante é a preservação da história e da memória de Mogi das Cruzes. São postagens, vídeos e aulas gratuitas por parte da nossa cidade, como o Hospital Arnaldo Pinto de Cavalcante, o roteiro do Centro Histórico de Mogi e o roteiro dentro do Cemitério São Salvador. O Redescubra Mogi das Cruzes é uma proposta de reconectar pessoas com as suas histórias e suas memórias afetivas. A preservação, a educação patrimonial é o nosso eixo primordial dentro da proposta de educação da cidade de Mogi das Cruzes. Se você não me conhece, te convido a me seguir no Instagram, no TikTok, através do @Glauco Richelli ou no História de Mogi das Cruzes, /Redescubra Mogi das Cruzes. Venha com a gente conhecer cada vez mais as riquezas e patrimônios de Mogi das Cruzes de uma forma muito dinâmica e muito gratificante, de uma cidade onde história e patrimônio estão cada vez mais interligados. O Redescubra esse ano, 2026, vai apresentar uma proposta também muito especial com relação à moda. Aguarde que vai vir surpresas por aí. E também um livro sobre lendas de Mogi das Cruzes, que vai ser uma publicação que esse ano vai coroar também um outro nicho de pesquisa baseado aí na oralidade dessa cidade tão importante. Convido você então a me seguir e convido também quem é empresário que gosta de conectar a sua empresa com projetos de educação. Essa é a grande chance. Trabalhar a história e a sua empresa, valorizar esse conteúdo dentro da cidade de Mogi das Cruzes é primordial, e associar a tua empresa com esse projeto é um grande ganho para você e uma qualidade para sua empresa. E isso vai nos ajudar cada vez mais a levar para os 4 cantos da cidade de Mogi das Cruzes essa linda história preservada e cada vez mais reconectada. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar hoje aqui trazendo para vocês um pouquinho do Redescubra Mogi das Cruzes. Um abraço, até mais. Então, você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o Redescubra Mogi, acesse as redes sociais do Glauco, entre, participe, tem umas histórias muito legais que ele conta, tem umas visitas que ele marca, que ele faz, vale a pena. E tudo gratuito, então vale acompanhar e se inscrever para poder participar. Exatamente. Agora sim, vamos para a nossa entrevista de hoje com o Fernando. Fernando, conta pra gente, você é o diretor de novos projetos aqui do Sim Comércio. Exatamente. Conta pra gente
Qual é o objetivo em ser diretor desse departamento? Qual é a ideia? Quando o Walter me chamou, a intenção era conseguir trazer o comércio para mais perto do sem comércio. Uhum. Então a intenção era desenvolver ferramentas mecânicas que realmente conectasse de verdade e fizesse o consumidor na ponta final, literalmente, sentir que realmente essas políticas, essas ferramentas que hoje estaremos implementando, fizessem uma grande diferença para os clientes. E e quais são as ações que vocês planejam para trazer o público mais perto do comércio ainda? É importante para a gente também ter a participação da prefeitura em quase tudo que a gente faz. Uhum. Então, o Walter Lee, ele está diretamente ligado à Mara, está diretamente ligado à prefeitura para que a gente consiga fazer em conjunto. Uhum. Então, uma das ações será a máquina de prêmios, que desde o ano passado a gente já tem conversas adiantadas com eles. Então, a gente vai estar colocando praticamente todos os comerciantes que são associados do Sim Comércio para que eles mandem para a gente promoções, a gente vai estar colocando dentro dessas máquinas que vão estar em pontos estratégicos de muita movimentação Uhum. aqui na cidade de Mogi das Cruzes, e dessa maneira a gente vai fazer com que o cliente vá ter, ele comprar uma pipoca, Certo. ele vai ganhar uma tentativa de uma jogada, ele vai até a máquina. Lá ele vai poder pegar, por exemplo, um prêmio 100% gratuito ou um desconto, por exemplo, de compra uma camiseta e ganhe outra. Na hora que ele for nesse comércio, ele vai ganhar de novo uma tentativa na jogada. Ele vai voltar para a máquina e a gente vai fazer com que isso de Gera um alguma forma, movimento, né, no exatamente. comércio. A gente quer que ele fique mais no nosso comércio de Uhum. rua. Hoje o cliente ele está muito acostumado a comprar na internet e realmente Sim, essa é uma sim. realidade, né? Mas aquela experiência, às vezes o cafezinho, uma água, É um diferenciado, atendimento é né. diferenciado. É. Então eu quero que em vez de ele ir embora, ele venha para cá. Vou comprar um tênis. Não. Uhum. Então ele vai comprar um tênis, ele vai ganhar uma jogada, ele vai até as máquinas. Lá vai ter Sim. várias promoções de comida, Uhum. enfim, de tudo, para que ele passe mais tempo com a gente no centro E de Quan descubra coisas que desculpa, tá. Imagina! Descubra coisas que talvez ele não conheça ainda no centro, né. Exatamente. Então, ele não imagina, por exemplo, que ele pode comer um hot dog totalmente especial, Uhum. um gourmet. Às vezes ele pensa Exatamente. que só tem no caso, esse normal, Uhum. né. Não, ali dentro vai ter todos os comércios de Mogi das Cruzes com promoções que realmente sejam vantajosas para o consumidor. Isso que eu ia perguntar para você, o comércio, quem é associado e quem não é associado do Sem Comércio pode participar dessas máquinas? Ou como, por exemplo, eu tenho um comércio e quero participar, como que eu faço? A intenção é realmente fazer com que todos se associem, porque vai ser bom para todos. Sim. Quem não tiver essa parte associativa ainda com a gente, ele vai ser chamado porque ele vai ver as vantagens. Ele vai ter lugar com a gente? Vai ter, mas não vai ser um lugar prioritário como vai ser de quem é associado ao Sim Comércio. Realmente, a possibilidade dele vender com a gente vai ser praticamente igual, desde que ele tenha, na verdade, o entendimento de como funciona essa ferramenta. E Sim. quando ele entender a ferramenta, ele vai ver que vale muito a pena para ele também ser associado ao comércio, Vai fomentar a economia municipal. como um todo, né. Com Essa é a primeira ferramenta que a gente vai estar colocando, mas vamos Isso, lá. a princípio, em Mogi ou vai se estender nas cidades do Tietê? A gente está pegando o Mogi das Cruzes como piloto, Legal. mas eu já trabalho com essa ferramenta já há alguns anos, né. Uhum. Então eu estou trazendo do B2B, Tá. né, que já é um sucesso. Hoje eu tenho empresas onde trabalham com 20 máquinas, para você ter noção, e já faturam mais ou menos de 1 milhão, 1 milhão e meio por mês só com essa ferramenta. Nossa. O aumento de vendas real gira em torno de 7 a 18%. 7% numa empresa que, por exemplo, colocou a ferramenta, Uhum. deixa a ferramenta rodando tranquilo. Esses 18%, quando a gente coloca, por exemplo, algumas dinâmicas para ver qual colaborador consegue trazer mais cliente para essa máquina, Umas chega a ações que incentivem a 18%. participação, né? Exatamente. Quando eu trouxe o B2B para cá, Aham. é porque eu consigo trazer o fornecedor. Vamos pegar um exemplo agora, uma empresa aqui de calçados, Uhum. certo? Então a gente tem o cara que vende para Flexpé. Vamos dar um Certo. exemplo dessa maneira, né? Então ele vai querer estar na máquina, concorda comigo? Uhum. Sim. Então ele automaticamente chama o Flexpé. Eu quero estar naquela máquina, por quê? Porque eu tem bastante promoção lá. Então ele vai ser movimentado, Flexpé movimentado, automaticamente o cliente movimentado. Então é um movimento onde traz todas as cadeias. Que A que bacana. fabrica, Uhum. a que vende e a que consome. Vocês colocam a promoção dentro de uma bolinha, né, para Exatamente. poder a garra poder retirar a bolinha Exatamente. para a pessoa que estiver participando. Quantas promoções por maquininha vocês colocam? A gente tem uma máquina hoje que suporta 200 bolinhas, mas dentro daquela cápsula a gente vai estar colocando várias promoções. Então até provavelmente 1000 por vez. Ah, não é uma promoção por Não, cápsula? pode ser que saia ali uma camiseta, um calção, um tênis e uma pipoca, que Entendi. não se competem entre si. Uhum. E também não são do mesmo comércio. Exatamente. Então vai ter numa outra um outro comércio que vende tênis, mas não na mesma.
Então eu quero que... Porque aí realmente eu consigo dar espaço para que todos os comércios estejam com a gente. E tem um prazo quando primeiro, tem um prazo de quando a prefeitura vai entrar com vocês para vocês começarem a fazer essa ação definitivamente? Essa ação a gente pretende colocar agora no máximo até março, tá? Ah, Mas legal. provavelmente o Walter Lee agora já tá mexendo os pauzinhos para que a gente consiga colocar em fevereiro. A gente pensa em colocar na Cobal, Uhum. porque a Cobal vai Nossa, tem um fluxo. vai ser um fluxo. sucesso, Claro. né? A gente pensa também em colocar no Mercadão, Uhum. né? E aí a nossa primeira ideia era colocar na Praça da Marisa, Certo. onde era a antiga banca Sim, do tem Batão, ali, né? sim. A intenção era colocar ali pelo menos umas 10 máquinas, porque ali suporta, né? Então é uma banca que hoje tem aquelas paredes de vidro, né? Sim. Então à noite ficariam ligados, tem LED, bem legal. E aí automaticamente se conecta com a próxima ação que a gente vai estar fazendo, porque a gente vai estar colocando também uma mid-door totalmente reestilizada. Uhum. E aí que vai funcionar junto com as máquinas. Então, o cliente, por exemplo, hoje, quando eu faço eventos em São Paulo, eu já tive a oportunidade de estar em eventos onde a fila demorava quase 2 horas para o cliente brincar. Nossa. 2 horas, quando eu faço alguma coisa no Expo Center, alguma coisa assim. Inclusive, eu vou estar agora com alguns clientes meus nessas feiras, e a gente vai estar colocando mais máquinas. Por quê? Porque, vamos supor, o último evento de grande sucesso mesmo assim, aqui em Mogi mesmo a gente fez Festcam, a gente fez algumas coisas com o Forpet, né? Aham. Mas só que em São Paulo, eu costumo fazer esse B2B. Então, colocar lá uma promoção de até 50%. Você pode ter certeza, é sucesso e vai ter gente ficando mais de 1 hora na fila. Explica para o pessoal que não é da área, o que é o mid indoor? Mid indoor. O que é o mid indoor? Hoje a gente tem algumas televisões, Uhum. né, em alguns estabelecimentos aqui, e hoje ali passa, enfim, acaba passando às vezes uma promoção da própria loja, às vezes passa uma promoção conjugada de outros lugares, Uhum. às vezes passa um filme, alguma coisa. E o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar pegando hoje uma ferramenta que a gente desenvolveu para que nessa televisão tenham QR Codes, onde você vai saber de onde seu cliente está vindo, para onde ele está indo, quantos QR Codes foram pegos, quantos foram utilizados, e eu consigo entregar isso no final do dia. Tem todo um controle. Exatamente. Que Então hoje eu vou ter bacana. um controle totalmente diferenciado. Uhum. Então faz de conta que você está comigo, você vende camisas aqui na região do Central, e a gente vai ter esse mid indoor, inclusive também áreas não centrais, Butujuru, Brás Cubas, Dos né, distritos. dos distritos todos como um todo. Então às vezes o que acontece? Ele vai estar pegando um QR Code de compra uma camiseta e ganha uma meia. Uhum. Lá em Jutiapeba, ele vai vir utilizar com você. Tá. Você vai saber de onde esse cliente veio. Uhum. Para você entender melhor e começar a agir. Trabalhar por público Exatamente. segmentado, né? Pô, Fernando, cara, tá Aham. vindo pra mim aqui 30 clientes de Brás Cubas. Eu nem pensava que eu poderia estar investindo lá. Aham. Então começa a investir um pouco mais lá. Exatamente. Então, assim, aí você vai perceber que às vezes só vem mulher. Então, às vezes, à frente da sua loja, por exemplo, tem muita coisa de homem. Fernando, tá vindo muito mais mulher para cá. Você vai reestilizar, remodelar, inclusive até a sua frente de loja. Então, eu quero Entendi. que você entenda o seu cliente. Eu quero que o Sim Comércio entregue uma ferramenta onde você vai entender de verdade quem é o seu consumidor. Mas o comerciante ele não consegue determinar, eu gostaria que você colocasse, vamos supor, que nem você falou, né, a minha loja é uma loja feminina, né, Perfeito. minha loja é uma loja feminina, então vai ter máquina que vai estar em frente a uma loja masculina, mas tem outras que não. Eu consigo direcionar, gostaria muito que minhas promoções não estivessem máquinas diante de uma loja masculina. Vai conseguir ter isso ou Tem não? como eu fazer isso para você. Porém, o que é interessante, né? O interessante é você realmente testar todo o seu público. E o seu público está em todo lugar. Então, assim, Fernando, ó, eu prefiro que a minha máquina esteja, por exemplo, no Mercadão, porque eu trabalho com comida. Então, ali tem muita coisa de comida, né? Eu trabalho com panela. Lá, enfim, quando eu era criança, eu ia lá comprar panela. Né? Então, ali ainda a gente tem aquela ponto, ideia, a né? referência ainda, Referência né? ainda. Vou arrumar minha panela, a gente ia lá no andar de cima lá, né? Então, o que acontece? Você consegue, sim, escolher onde você vai passar mais tempo. Por quê? Por causa, Fernando, o meu cliente talvez esteja ali. Tudo bem, Tassiana. Então eu vou estar colocando mais promoções suas ali, porque você acha que o seu público está lá. Mas se no final do mês você perceber que mesmo você gastando, entre aspas, mais munição para poder trazer aquele cliente, pode ser que eu traga de outra ambiência também para você aqui da região de Monte das Cruzes. É testar esse público diferente também, né? A gente não tem essa ferramenta ainda, sabe, Rodrigão? Então o que acontece? Eu quero que vocês entendam que o cliente, na verdade, do Sim Comércio, que seria o comércio, eu quero que ele entenda que a gente vai trazer para ele as informações para eles trabalharem. E isso é importante. Você
Com informação, você sabe aonde você está e para onde você vai. Sim. É desenvolver o comércio, fazer ele crescer com inovação, né? Exato. Porque isso é criatividade e E inovação também não pura. tem um prazo. Ah, eu sou comerciante, eu tenho um prazo. Até quando eu posso? Vou entrar na promoção junto com vocês quando colocarem as maquininhas em fevereiro. Tá. Até quando a minha promoção vai ficar lá? Tem um prazo para cada comerciante? Como que vai funcionar isso? A intenção é que a gente tenha, no mínimo, prazos de 3 meses. Por Certo. quê? Imagina você colocando agora. Isso eu já trabalhei, como estou Uhum. falando B2B, às vezes demora 1 mês, 2 meses, para que aquela ferramenta seja entendida pelo consumidor. Uhum. Então, se você começar a colocar comigo hoje suas promoções e já tirar, por exemplo, na semana que vem, não vai dar resultado. Não é Uhum. que não vai dar resultado, mas não o esperado. Esse aumento que eu estou falando para vocês, real hoje, de 7 a 18%, depende de alguns fatores. E um Uhum. deles é o tempo inicial que a gente tem para poder estar entregando esse Como resultado. qualquer ação de marketing precisa de um tempo para dar Você, como resultado, né? especialista, você Aham. realmente trabalha muitos anos nisso, Sim, você sabe o quanto é importante a gente ter métricas. E exatamente. métricas a gente precisa de tempo. Com certeza. Né? Mas eu já tenho métricas de alguns anos trabalhando Uhum. com isso. O que eu estou fazendo agora é só juntar todo mundo nessa ferramenta que eu já utilizo, o E B2B, trazendo para a e realidade do trazer. comércio. Exatamente. Uhum. Na Né? frente do Comércio já tem 2 máquinas, né? A gente está até com 3. Ah, tá com 3, eu reparei E isso aí. uma delas, inclusive, tem essa questão do QR Code em cima. Ah, Né? legal. Então a gente tem 2, todas na verdade têm essas televisões. As Aham. minhas máquinas eu mesmo fabrico, né? Então eu Que compro as legal. peças e aí eu fabrico de acordo com o que você necessitar. Então, Aham. por exemplo, se você falar, Fernando, eu quero uma máquina maior e com uma televisão que dê 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, a gente coloca para você da maneira que você precisa. Então a intenção é atender o cliente, o Sim Comércio como um todo, da maneira que ele necessitar. Bom, para quem pergunta tanto sobre o que é economia criativa, esse é um exemplo vivo de economia criativa, porque trabalha a tecnologia, trabalha a economia, trabalha desenvolvimento, trabalha tudo isso. Parabéns pela iniciativa. E eu vou Obrigado, falar que eu já joguei nessa daqui do Sim Comércio. E é muito mais fácil que a de pelúcia. Então, ó, fica a dica. Eu vou contar um segredo para você. A minha máquina, ela está preparada para literalmente entregar prêmios para vocês. É isso. Ali, ela funciona com a mecânica de te entregar o prêmio. Uhum. Eu não quero que você passe pela máquina e não Não pegue. corre o risco da pessoa colocar né, receber lá o QR Code, fazer Isso. e não pegar nada. Não tem a mínima chance, a não ser que você seja muito ruim. É, porque é fácil. Eu joguei é fácil. Acontece, Acontece. lógico. Acontece, não é normal, mas só que a garra ela é muito forte para uma bolinha É. que é Aham. muito leve. Uhum. Quando a gente trabalha com essas máquinas de shopping, às vezes ela até pega, mas só que às vezes o bicho é um pouco mais pesado. E ela caindo, não é né? forte Não é para. tão forte quanto é a minha máquina. É. A minha não, a minha é. Por quê? O que acontece? Eu Os quero levar objetivos o são cliente diferentes. Que a do shopping é É, proposital para não proposital, pegar, né? Ali funciona de outra maneira, não é o caso. É. Aqui eu quero que realmente você com o seu comércio, a taxa com o comércio É dela. entregar o que o comércio colocou Eu ali quero de entregar. prêmio, né? Exatamente, É. porque isso não faz sentido. Não. Porque a intenção é Com que ele vá certeza. nos lugares. Exatamente. Então, Essa mecânica é para dar certo. E para dar certo, a gente tem que fazer dessa maneira. perfeito. Tá ótimo. Agora, além da máquina, que você já explicou como funciona, tá, o que mais de novo tem aí pro comerciante e para a população, né? Eu Pros vou, clientes. sim, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a mídia indoor, porque é interessante. Tá. A gente vai trabalhar em 2 frentes. A máquina ela vai ter a mídia indoor em cima. E a gente Certo. também está com um projeto agora onde a gente tem um levantamento que a gente tem mais ou menos 300 a 400 possibilidades de pontos para poder estar colocando uma televisão onde esse QR Code funcionará entre todas as lojas. Tá. Então você vai estar comprando agora alguma coisa, vamos pensar mesmo num hot dog. Aí ali a gente vai estar colocando um totem ou alguma televisão onde vai aparecer um QR Code de um outro lugar. Então você não vai precisar também ir para as máquinas. Certo. As máquinas ela vai entregar uma possibilidade de gamificação Uhum. com brindes. Então a gente vai estar fazendo, por exemplo, colocar bicicleta, colocar liquidificador. A gente vai estar colocando algumas coisas dentro da máquina Tá. para realmente movimentar o comércio como um todo. E esses QR Codes eles vão estar em várias TVs de associados. Então todo mundo que é associado vai ter esse software que a gente desenvolveu. Uhum. Certo. Então é um software para poder estar rodando não só nas máquinas em pontos estratégicos, mas também dentro do comércio. O que é o legal? O cliente hoje do Sim Comércio ele pode ter uma TV com esse software só para ele. Então, por exemplo, vai ficar passando só promoções relativas ao que ele tem de comércio. Uhum. E vai ter uma outra onde vai estar rodando todos os comércios dos associados. Que Então, bacana. vamos pensar, você acabou de comprar uma camiseta, Aham. você vai ganhar umas jogadas, certo? Enquanto você está ganhando algumas jogadas para ir na máquina, tem alguns clientes ali na frente Uhum. você poder estar pagando, alguma coisa do caixa, Aham. vai estar passando promoções da loja em uma TV e de outras lojas na outra TV. Então, enquanto você está ali, pode ser que apareça um QR Code ali de compra uma cueca e ganhe outra. Você Uhum. pode acionar Você, na hora. dentro da loja, você já consegue comprar.
Então eu vou fazer isso com o quê? Então aqueles produtos que ali, às vezes o cliente, a loja está querendo fazer alguma promoção específica, ou realmente chamar o cliente para poder ele gastar um pouco mais, vantajoso para os dois. Então enquanto você está comprando alguma coisa, vai aparecer promoções dentro da loja, tanto das outras lojas como da própria loja. É incrível porque muito se fala em revitalizar o centro. Sim, Mas é o que eu digo, não adianta a gente revitalizar o centro se a gente não mudar o perfil do comércio, porque o exatamente. perfil do consumidor mudou, a maneira de consumir mudou. Então, ou a gente muda, ou a gente não adianta Exatamente. revitalizar Exatamente. nada, né? Exatamente, porque hoje, eu acho que a não venda tão alta, vamos dizer Uhum, assim, do comércio de rua, antigamente o que concorria com o comércio da rua, vamos dizer, do centro, era shopping. uhum. Hoje em dia, não. Hoje em É dia a o que internet, né? concorre com os 2 agora Uhum. é a internet, Exatamente. né. E a ferramenta para ele utilizar isso tudo que eu tô falando para você, é essa daqui, ó. É fácil, É que é todo Fácil, tá na mundo mão de acessível. todo tem. Então a mundo. gente tá ali comprando alguma coisa ali. Opa, olha lá, apareceu uma promoção Uhum. ali no Hortifruti, não sei o quê. Sim. Compre um morango e ganha um outro morango. Vou pegar. Aí você falou para mim, Fernando, essa promoção é tão boa que eu quero que dure 24 horas. Uhum. Daí vai estar lá. Essa promoção ela vai pro seu WhatsApp. Olha só. Entendeu? Então você vai ter um cupom de desconto ali no seu WhatsApp para você ir Entendi. até aquele hortifruti. Aí você chega lá, logicamente, isso aí é tudo patenteado, tem um validador. Aham. Sim, Aí sim. você vai ter o validador como dono do hortifruti. Uhum. Ah, tá, você pegou esse aqui, ok. Ele vai validar para você, automaticamente você vai no caixa e você ganha aquele pote a mais ali de morango, né? Mas isso daqui era muito importante. Então, eu, de alguma maneira, quando o Valtteri conversou comigo, inclusive o Marcelo também, que enfim, é um Uhum. baita de um parceiro que trabalha com a gente, que tá fazendo tudo isso que ia Uhum. acontecer, a gente tá levando, inclusive, também para a TV do Sim Comércio. Então, Certo. durante esse programa nosso Tá. aqui, pode ser que passe algum QR Code ali também com alguma promoção extraordinária. Que legal. Isso vai ser feito de uma forma constante, diária, realmente para poder levar o consumo de uma forma diferente do que a gente tinha. A gente quer tirar realmente o cara da casa dele, do sofá da casa dele, para poder vir para cá e ficar mais tempo. Se ele ficar mais tempo, ele gasta, porque tem muita coisa boa no centro de Mogi, Tem, Tem. não e é? não tem quem não goste de uma promoção, Não né, de um existe. brinde especial, de alguma coisa que motive ele a circular. Exatamente. Quando você sai de casa, você vai ao comércio, né, além do que você vai comprar, você acaba visualizando e vendo outras coisas. E E se promoção é uma você coisa que chama sai muita para atenção. pegar algo que você ganhou na máquina, você vai parar para tomar um café, você vai e aí Exatamente. vai uma coisa puxa a outra, né. Eu sou suspeito de. Pra você ter noção, eu tinha uma dificuldade para mim mesmo. Eu tenho uma distribuição de pets, eu tô aqui como diretor do Sim Comércio, né? Uhum. Mas eu trabalho também fora daqui, eu tenho minhas empresas, né? Aham. E era uma dificuldade que eu tinha de desenvolver as minhas vendas dependendo do vendedor da loja. Então, Uhum. quando eu Uhum. montei essa estratégia, era para quê? Era para que o cliente que passasse pelo caixa da loja que eu tenho a máquina ou essa mídia, ele fosse até aquele lugar ali. E Uhum. ali eu coloquei promoções que eu mesmo vendia para ele. Aham. Então, eu cheguei a aumentar as minhas vendas em mais de 800% num determinado item que era aquário. Caramba. Por quê? Por causa que eu coloquei uma promoção ali para compre um aquário e ganhe um beta. O beta era eu que distribuía para eles e os aquários também. Então eu comecei a fomentar, logicamente, a loja desse meu parceiro, Aham. só que eu aumentei as minhas vendas em 800%. Então você começou a criar esse movimento E uma primeiro para dificuldade você. para, na Olha verdade, aí. eu acho que todo comerciante, todo empresário, ele enxerga as dificuldades. Sim. Né? Então ele tem a opção de chegar e jogar o jogo que está sendo jogado, ou ele entender que ele vai ter que mudar a realidade dele. E a criatividade nasce aí, né? Pois é, Da necessidade de solucionar problema. pois é. Eu tenho para mim eu tenho algumas frases que funcionam demais para mim, né? Uhum. E assim essa aqui é até uma dica realmente para você como um todo, tá? O consumidor, enfim, o lojista. Imagina que hoje eu vou estar montando. Eu pego isso muito de exemplo, às vezes, para poder conversar com outros empresários, né? Imagina hoje a gente vai estar montando uma barraca de hot dog. Uhum. Eu vou estudar o meu concorrente, logicamente, eu vou perguntar, na verdade, para mim, o que ele utiliza, por exemplo, a salsicha. Uhum. Ah, ele utiliza uma salsicha nota 5, 6. Se eu colocar uma 8, eu já ganho? Já. O bacon, a mesma coisa. O queijo, a mesma coisa. Então, o que acontece? Imagina que você fosse quebrar a sua própria empresa. O que você sabe que se alguém fizer, você fica para trás? Por que você não faz? É isso. Essa é a pergunta. Por que se Excelente. você sabe o que você pode melhorar, você vai esperar realmente algum Alguém fazendo na sua não frente? precisa. Então, essa é uma melhoria constante que você pode estar fazendo. Então, é isso que eu É o faço olhar que o também. comerciante tem que ter todo dia, né? É. Hoje, mais do que nunca, porque é uma briga hoje. A concorrência é muito É grande em uma todas concor as e não, áreas, Em né? todas as e áreas, às né? vezes desleal até, É. né, e até às vezes Pois é, desleal. então, isso eu sugiro, na verdade, para esse meu parceiro aqui, Uhum. empresário, que ele tem que entender hoje e não adianta esconder.
para ele mesmo. Pô, e se eu fizer isso aqui? Cara, agora, tudo bem, não tem ninguém. E se chegar um cara do seu lado e fazer exatamente isso que você sabe que você tem que fazer? É isso. Não precisa esperar. E aí, quando você faz isso, você aumenta sua qualidade. O cara que vai entrar para poder colocar do seu lado já entra numa qualidade altíssima e dessa maneira você melhora o Sobe o atendimento. nível de Todo... tudo, né? Exatamente. Perfeito. Então, o primeiro faz com que todos os outros venham na sequência com muita qualidade. Excelente. Bom, a gente já volta pro nosso Claro. Já bate-papo. continuamos. Agora eu quero chamar uma pessoa especial, que é a participação da Estela Fernandes, que é presidente da Rede de Saberes, lá no sul de Minas, que é polo do Instituto Lea Campus e replica toda a nossa metodologia desenvolvida aqui, replica lá em Soledade de Minas e nas cidades do entorno. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como atuar como polo do Instituto aí no sul de Minas e como que tem sido a atuação da rede, o trabalho da rede por aí. Na verdade, é muito bom ser polo do Instituto, porque a gente já tem as metodologias, então fica um pouco mais fácil para a gente desenvolver todo esse trabalho aqui. E, na verdade, era um trabalho que não existia aqui em Soledade. Então, é muito gostoso. A gente tem uma loja colaborativa que dá a visibilidade para todos os artesãos e empreendedores aqui da cidade e da região também. Conta um pouquinho pra gente o que que a gente encontra na loja colaborativa. Quais artigos lindos. Olha, você encontra de tudo um pouco. Nós temos artesanato de vela, sabonete, cabaça, peças em taboa. Que mais nós temos? Temos pedrarias, e aí temos doces de Minas, temos café. Que mais? Temos uma mini biblioteca que Soledade não tem biblioteca, então nós montamos o cantinho da leitura, que o pessoal pode vir, pegar o livro, levar para casa e depois traz de volta para a gente. Excelente. Eu acho que eu não esqueci de nada. E o Polo de Minas também participa do Festival Somos Criativos, já participou das 2 primeiras edições, e agora a gente vem com tudo para 2026 para realizar a 3ª edição, né? Em 2025 foram 9 cidades só aí no Polo de Minas, ao todo foram 19. Como que foi essa experiência e como que está a expectativa para a gente fazer esse ano aí o Festival da Criatividade? Olha, o primeiro ano foi só Soledade, foi tranquilinho, aquela ansiedade de primeiro evento. A segunda, todo mundo ficou quase louco, porque foram 9 cidades, foi uma delícia. E esse terceiro ano nós pretendemos pelo menos duplicar isso. Maravilhoso. Esse ano a gente vem com o tema de criatividade que transforma territórios, né? Então é mostrar na prática esse trabalho que os artesãos fazem, que o turismo desenvolve aí nas cidades e na região e o impacto que isso tem no desenvolvimento das cidades. Então a gente também é muito feliz com essa parceria e muito grato pelo Polo de Minas e vamos que o trabalho promete ser muito grande esse ano. Olha, esse tema é maravilhoso, porque é o que acontece aqui, né? É que a gente usa toda a criatividade de todo mundo aqui para transformar a cidade, que é uma cidade pequena, e, e vai ser transformada por tudo isso, com certeza. Muito bem. Estela, obrigado pela sua participação e obrigado por fazer esse trabalho incrível em nome do Instituto aí com a Rede de Saberes. E eu que agradeço poder ter essa oportunidade e participar desse evento maravilhoso. E vai participar também muitas outras vezes aqui do programa Clipe LC na Com Tela. certeza. Sempre que tiver uma novidade. Com certeza. Obrigadão, Um viu? beijo. Obrigada a vocês. Beijo. Tchau, tchau. 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 Fernando, continuando. O que mais? Quais outras? Essa ação da maquininha eu acho muito legal e que realmente coloca
todo mundo interatividade com o comércio e fica conhecendo até o que é o Sim Comércio, que muita gente também não tem noção do que Do é, papel que né? o Sim Comércio tem, né? Não, da importância, né? O que mais vocês planejam durante o ano para os clientes e consumidores e lojistas? O Valtteri, ele tem outros diretores aqui com várias ideias. O que eu vejo no Valtteri, em Uhum. específico, né, é uma ansiedade de ter novidade. Coisa que eu acho que nunca teve realmente, talvez, enraizado aqui de uma forma. Tem que ter novidade, tem que ter novidade. Esse ano vai ser um ano desafioso para nós, como um todo. Eu acho que esse ano No aqui vai. político é sempre muito difícil, né? Exatamente. É. Entra várias coisas, entra Copa do Mundo, entra Muitos feriados. muitos Sim, feriados, a gente estava até falando antes É. aqui, né? feriados, Copa, eleição. Né? Então, assim, o que, que é o interessante a gente pontuar? Vai ter lugares, por exemplo, que vai ser bom a gente ter um pouco mais de feriado e vai ter Uhum. lugares que a gente vai. Então, o nosso centro aqui, provavelmente, ele vai ser afetado. Uhum. Aham. Então, a gente pensa o quê? A gente pensa em trazer novidades para que a gente tenha feiras específicas, na verdade, nessas datas onde a gente tem um tempo mais curto Uhum. de atendimento ao público. Então, não vai ser o caso na Copa do Mundo, porque acho que, se eu não me engano, Mais os à jogos noite. mais à noite, Uhum. né? Mas mesmo assim, a gente hoje tem como plano também tentar estender um pouco mais o tempo de atendimento do nosso comércio para o cliente, Certo. porque eu vejo, a gente tem muitas fábricas aqui, Sim. certo? E aí, assim, quase toda fábrica, eu já trabalhei em algumas fábricas na região aqui, elas trabalham até 5h30, 6 horas, 7 horas. Sim. E aí, como que esse cliente vem para o centro? Ele acaba não consumindo no Ele comércio. acaba não. Você sabe que no Exatamente. final desse ano eu percebi muito isso. Quando eu era menor, quando eu era criança, o centro da cidade. Dezembro era até as 10 da noite. Eu era ansioso Exatamente, por pra esse vir. período, porque Exatamente. era tudo iluminado, Tudo todo mundo na rua. exatamente, todo mundo na rua vendendo. Esse ano eu vim pro centro por conta dos meus filhos, queria ver Papai Noel, não sei o que e tal. Sabe as lojas abertas que tinham? Só as lojas dos. Não sei nem se eu posso falar desse jeito, porque eu não sei. As lojas dos chineses. Sim. Sim. Né? Só tinham elas. As Não lojas que tinha. antigamente eram R$1,99. Isso, eu ia falar Isso, isso que eu ia falar. Exatamente, eu posso falar isso? Mas é exatamente isso. Não tinha mais nenhuma loja. Você passar pelo calçadão, antigamente Tudo era fechado. tudo aberto, Era. iluminado, decorado para o Natal. Não, e além da E compra, é aquilo que eu saía para procurar presente, para comprar as coisas, mas também parava para comer, parava pra... Exato. É, E né? isso se estendia um pouquinho após o Ano Novo, porque o pessoal que tinha que trocar os presentes. Uhum. Então pegava A primeira semana de Natal, janeiro ainda tinha isso, isso né? mesmo, É. primeira semana de janeiro ainda o pessoal ia para o centro à noite para poder trocar os presentes no Natal. E realmente eu não vi nada. Nos últimos anos, a gente perdeu. Na verdade, não é um costume, na verdade. Eu acho que era até uma prática muito saudável, Muito. né? Por quê? Sim. Porque eu cheguei a trabalhar aqui na Kimberly, na Valtra, Aham. trabalhei em algumas empresas, e eu saía de lá, chegava aqui por volta de 6, 6h30, por exemplo, já é um horário que está quase todo mundo fechando. Uhum. Então, as poucas possibilidades que eu tinha era onde eu gastava. Uhum. Então, assim, a gente, tá certo que se a gente começar agora com 3, 4, 5, daqui a pouco tem 30, 40, 50, e aí volta a ser como era antes. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade. Então, esse é um dos temas que a gente aborda. Legal. Porque, por mais que eu tenha toda essa parte que a gente fala um pouco mais com tecnologia, que você também que a gente quer trabalhar, o público tem que estar lá. Exatamente. Então, eu quero ter um espaço maior com o comércio para que realmente todo mundo consiga utilizar essas Mas ferramentas. você acha que os proprietários de lojas, os lojistas, eles não vão relutar com esse negócio de abrir mais até tarde? Porque, querendo ou não, é funcionário que tem que pagar. Tem uma logística em cima, né? Exatamente, tem toda a parte financeira da loja. Eu acho que a reeducação agora do nosso cliente é ele entender que ele tem vantagem vindo para o comércio. Porque se você entender que realmente é vantajoso para você ir, vou te dar um exemplo aqui, né? Utilizando a própria ferramenta, daí eu volto para isso que a gente está falando aqui. Aham. Vamos supor que a gente coloque nas máquinas ali promoção de 50% em todas as lojas, das 8 até as 10. Certo. Você não viria? Com certeza. Sim. Por que eu tô falando isso para você? Porque quando eu fui trabalhar com essa ferramenta, eu falei para vocês que eu tava trazendo para um Sim. problema meu, certo? Uhum. Quando eu fui para Pet, um dos problemas do Pet era, por exemplo, não ter agenda totalmente cheia de banho e tosa. Tá. Então, quais eram os dias que eram ruins? Terça e quarta. A gente começou a fazer promoção para dar promoção de 5 até 50% nesses dias. Claro. Quando encheu, a gente tirou e colocou uma outra promoção. Então, Uhum. imagina a gente fazer isso aqui.
A gente começar a colocar promoções para os clientes começarem a vir num horário que antigamente não era habitual. Uhum. Então, é aí que mora o segredo. Então, a gente consegue sim. Se colocar 50% de desconto aqui no hot dog, eu venho fácil. Claro. Sim. Você tá- Claro. Então, se a gente começar, compra uma pipoca e ganha outra, das 7 até as 8. Eu com certeza venho. E aí o lojista tendo esse retorno de venda, ele não vai achar ruim em estender Exatamente. o horário, Se né? tiver realmente consumidor na Uhum. rua, eu tenho certeza que ele vai entender. Agora, inclusive, eu acho que. Vamos fechar dia de domingo, por exemplo, se for uma Certo. ideia de todo mundo. Que eu acho que seria uma Uhum. ideia que eu já estou vendo em outras cidades, como eu sou especializado na área de pets, Tá. tem cidades que estão, eles combinarem entre eles em fechar os domingos. Todo o consumo vai se tornar no sábado, não tem problema. Uhum. Porque o consumidor ele vai acostumar com isso. Sim. Eu acho que, logicamente, tem clientes e clientes. Então, mas é uma possibilidade, Fernando. Vamos aumentar esse horário para a gente poder trabalhar durante a semana e domingo, por exemplo, a gente não trabalha. Tá tudo Uhum. certo. Sim. O que for melhor para eles, diante do Sim. que eles querem, a gente podendo ajudar como sem comércio, para a gente é maravilhoso. Eu acho que a pandemia, ela retrocedeu muitas coisas, sabe? E você falou do horário, né? Antigamente o comércio de Mogi, no sábado, 5 horas da tarde, estava aberto. 6 horas da tarde estava aberto. Hoje, 3 horas, está tudo fechado. Você não acha? Parece que a gente está numa cidade A cidade de para, né? 10 mil É. habitantes que a cidade para. Porque Mogi para. Se você quiser comprar, você não consegue comprar. Se você não for ao shopping, você não consegue consumir nada, assim. Eu preciso Exatamente. comprar uma roupa, 4 horas da tarde. Ou você vai no shopping ou você não compra, É. né. Infelizmente Mogi, é lógico, coitado do pessoal que trabalha, enfim, mas daí tem todo um processo trabalhista, não tem nada a ver com isso, mas o consumidor hoje não tem mais esse negócio de falar: "Poxa, eu vou no centro da cidade, porque eu vou consumir", porque muita gente trabalha de sábado até às 3 horas da tarde Sim, também, exatamente. né, e não consegue fazer o que precisa fazer, exatamente porque a cidade morre, Essa fecha tudo. renovação, digo até cultural, na forma do Uhum. Mogiano comprar, por mais que eu faça, por mais que o Sim Comércio tenha todas essas ferramentas, se o consumidor não entender que isso é para o bem dele, ele entender que ele vinha em horários que na verdade antes eram alternativos, que nem, realmente, às vezes a gente está 3, 4 horas aqui no Sim Comércio, tá quase que deserto. Você Sim, consegue sentir o cheiro da barraquinha de hot dog lá da outra ponta. e É. não era E assim não era assim, antigamente, né? não Então, era. realmente não, a gente não tinha, infelizmente, essa realidade de hoje. Mas a gente consegue. Esse ano aqui é um ano que realmente eu tenho certeza que o Sim Comércio vai poder fazer na história dele, talvez o ano que a gente mais vai poder estar entregando para o consumidor e para a loja, Que bacana. Nossa, né? é importante mesmo, acho que para os 2 lados. É importante para o comércio vender e gerar lucro, e é importante para o consumidor também, porque muita gente não quer ir ao shopping gastar, porque às vezes realmente é mais caro, ou porque não mora perto, porque não gosta. Porque eu falo que mogiano é muito assim, mogiano que frequenta o centro da cidade diariamente não gosta de shopping. E quem não sei se eu tô muito errada, mas é o meu ponto de vista. E quem mora do lado do shopping não fala que vai para o centro da cidade, a não ser casos assim, preciso comprar uma coisa que no shopping, porque o shopping não tem de tudo. No shopping não tem, então eu preciso ir ao centro da cidade. Mas parece que tem essa divisória, né, essa divisão entre o A Vila L, ela nasceu do público. nada. É. Por que que a gente não É. faz uma Vila L aqui? No Você centro imagina, E com a mesmo. todas Vila as É possibilidades que e a a gente Vila tem, Exatamente. Hélio tá muito todo mais fácil. mundo vai. Mas porque é agradável. É É. Te isso. estimula a ir num lugar que é bonito, Exatamente. que é gostoso, que você vai ter várias opções de comer alguma De comer uma coisa. coisa. O inovar é legal, mas o pegar o que deu certo e E replicar Bons sim, exemplos, claro. é claro. melhor ainda. E Então já deu outra, certo, a gente não precisa inventar a roda, certo? exatamente. E a Vamos gente pegar está ela e falando utilizar. de uma cidade de Uhum. quase 500 mil habitantes. É Então, o muita nosso gente. pensamento, inclusive como consumidor, tem que ser de Sim, aproveitar o que tem na cidade e de que a exatamente. cidade tenha cada vez mais coisas. A gente não pode ser uma cidade que aparenta ter 10 mil habitantes, que a partir do meio-dia no Sim, sábado tá tudo fechado Fechado. e só volta a segunda-feira, Vila L é né? linda à Exatamente. noite. Sim, Não é? É Você uma imagina ele incrível. fazer a mesma coisa delícia. aqui. Como que não vira algo realmente, às vezes, até turístico? Não Exatamente. é? Imagina Então, transformar o calçadão. imagina um calçadão inteiro, né, É, com aquelas luzes, na verdade, que remete àquela. Você resolve questão de segurança, porque você vai eliminando os perigos, porque você vai Exatamente. povoando a cidade, o centro da cidade à noite. Não é?
E aí a gente revive, na verdade, o que a gente tinha antigamente. Né? A gente Exatamente. não é tão velho assim, né? Não, pelo amor de Não, Deus. que Ah, velho Ah, que olha, antigamente, ponto. Antigamente, Né? Nem tanto. alguns aninhos só ali, né? Mas realmente, você pontuou legal, Tassi, que é em relação à pandemia. Então, antes da pandemia, a gente tinha um modo de consumir, agora a gente tem outro. Sim. Mas eu duvido, digo pra você, duvido, que se a gente realmente não renovar, a gente puder renovar o centro daqui, como a gente fez em relação ao Vila Aérea, Aham. o consumidor não começa a andar de novo pra cá. Olha, Com eu venho. certeza Nesses sim. horários mais Olha, eu alternativos, venho. né? Com Não, certeza a gente sim. vai vir passear, tomar um sorvete. Então, você vem para tomar um sorvete, alguma coisa no horário legal, ver aquelas luzes que é realmente show de bola, você acaba entrando numa loja e consumindo com certeza. É verdade. Né? Eu sou uma que venho. Pode Eu gosto. Na revitalizar verdade, eu tudo que gosto. estarei aqui no centro da cidade também. A Eu compra gosto. online ela é muito boa, ela tem suas vantagens, mas Sim. algumas coisas eu ainda sou muito Prefiro- resistente. Eu tenho coisa que eu gosto de Roupa eu ver. preciso experimentar, calçado eu preciso Isso. experimentar. Fora as coisas de Eu- comer, eu que a gente gosta de sair para comer um lanche em família, fazer Tem alguma coisa que eu coisa. gosto de pegar e ver, sabe? Deixa eu Uhum. ver se isso é bom mesmo, deixa eu ver se isso é adequado mesmo. Porque na internet é uma foto, E né? não só isso, né? Eu acho que a gente tem também muitos profissionais, como os artesãos, que fazem trabalhos manuais peculiares aqui da Exato. nossa região, que a gente não vai achar na internet, numa Shopee da vida. Inclusive, Então, isso a gente tem que trazer para o comércio, para Tem o que centro da valorizar. cidade, para valorizar, né? esses artesãos, eles vão estar com a gente também nas máquinas, tá? O mesmo Maravilhoso. espaço de uma Casa Bahia, eles vão ter. Excelente. Ai, que Então, legal. não tem diferenciação pra gente se o cara fatura R$1.000 ou 1 milhão. É isso, porque o empreendedor criativo ele precisa ser valorizado, ele Então, faz um trabalho único. ele vai comprar uma televisão na Casa Bahia, automaticamente ele vai ganhar jogadas, ali pode ser que ele ganhe ali, compra uma correntinha e ganhe outra. Legal. E pra gente não tem distinção nenhuma, né? Inclusive também com feirantes, que também, o sindicato Ótimo. também ele representa também uma Aham. certa Sim, parte, né? sim. Então assim, a gente tá colocando todo mundo literalmente na mesma ferramenta. É o comércio como um todo. Como um todo, a gente quer que o cara que seja aqui vá pra Cobal, da Cobal venha pra cá e daqui vai. Você tava falando de promoção, né? Aham. Eu sou um cara que, se você falar pra mim que tá de 1.000 por 400, eu compro. Às Aham. vezes, se tiver 400, eu não compro. Então, a promoção, ela me ganha. Aham. E a neurociência, ela explica isso, né? Se a gente acha que a gente tá levando uma vantagem, a É. gente quer ter aquilo Não, dali. Eu ganhei um presente. Ela é mulher, ela vai falar eu mais ganhei um ainda, né? presente de uma loja de departamento, que eu não vou fazer esse merchan. Mas eu fui trocar porque não serviu uma Tá. camiseta. Troquei por outra peça, R$10 mais barata a peça que eu peguei. Eu não Aham. sabia, achei que era até mais cara. Uhum. Quando fui ver, eles me deram uma notinha com um vale de R$10. Show de bola. Eu estou louco pra ir gastar meu vale de R$10. Tá Agora me vendo? diga, eu vou achar alguma coisa de R$10? Não, você Não, tem que Claro que incluir. não, eu vou gastar. Vai gastar 100 de novo. Mas Ó. eu vou perder os R$10? Não vai. Não. Você tá perdendo, Acho né? que Ele tá não, ganhando. Você tá lógico. entendendo? Então é esse o movimento. Esse negócio de promoção, vou contar uma coisa que eu vi pela TV, mas tinha a loja aqui em Mogi. Eu estava em casa com meu filho, com os dois. Aí a gente estava assistindo o streaming e tal, a gente colocou no canal e tinha o cara lá, que também não vou falar loja, nem o canal, nem nada, tinha o cara lá com o produto na mão. E custava R$1.200. R$1.200 o quê? Promoção por 500. Foi buscar. Eu falei pro meu filho, eu falei, peraí, vamos baixar o aplicativo da loja que eu não tenho. Eu baixei, não achei. Vamos trocar todo mundo de roupa aí, vamos pra loja. 9h30 da noite, porque essa loja fica aberta até às Aham. 11. Tá. Aí, loja grande, de rede grande, tem outra visão, né? Uhum. E daí a gente pegou, nós fomos, aí Aham. para você ver como também a vendedora foi perspicaz. Nós fomos, tinha lá pilhas daquele produto para vender, só que pelo valor de 1.200. Aí eu cheguei na moça, falei, moça, eu vim de César de Souza para cá. Eu atravessei a cidade. Por que não tá com a promoção que eu vi na TV? Ah, porque a partir de amanhã eu não vi, porque como eu peguei o comercial, que na verdade era Tá. o merchan pela metade, eu não Aham. vi, né? Daí eu falei, mentira, mas só um minutinho que eu vou tentar resolver. Ela foi lá, falou com a gerente dela, olha, como a senhora veio lá do outro lado da cidade, a gente já vai vender pelo preço. Olha que show de bola. É o jogo de cintura que o comerciante precisa Ganhou, ter. né? Ganhou, Ganhou comprei. Porque senão ela não ia voltar no dia seguinte pra buscar. Exatamente. Não, pode ter eu certeza. falei que eu não ia voltar, porque é meia hora da minha casa. Aham. Pode ser pouco, pra mim não é pouco, viu, gente? Meia hora pra mim é muita coisa. Aí você teve a oportunidade de conhecer a loja, conhecer outros produtos, conhecer o vendedor que te Sim. atendeu bem, Uhum. você vai voltar lá. Exatamente. Né? Então, a loja ela tem esse entendimento hoje, que o tratamento já não era mais como era antes. Uhum. Tá ali
compra se você quiser. Não, hoje realmente você tem que ser bem cuidado. É isso. Então, uma água, um café, né? Chamar pelo nome, tudo bem, prazer, me Porque chamo Fernando, né? só atender qualquer um faz. Exato. E se tem na internet hoje, quem que é o seu concorrente hoje? A É internet. internet. Eu tenho que fazer tudo diferente do que a internet não pode Exatamente. fazer. Uhum. Então, esse tete a tete aqui é muito bom. A gente tem falado muito sobre experiência. A gente não tá É. só vendendo produto, a gente tá Não. proporcionando experiência. E é isso que eu acho que os lojistas precisam entender, proporcionar essa experiência diferenciada para o cliente. Focar nas questões, ó, se tiver ruim amanhã você pode vir trocar. Na internet dá? Uhum. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, todos esses detalhezinhos, né? A gente tem que colocar e jogar a nosso favor. Claro, Sim. claro. Né? Então, não vamos deixar a internet de lado, mas vamos utilizar o que a gente tem aqui dentro da nossa loja. Uhum. Né? Ali ela é muito boa para poder fazer algumas comparações, mas só que a gente tem algo que eles não têm, que é exatamente isso que a gente está tendo aqui. E Exatamente. falando em internet, a gente vai dar uma pausa rapidinho na nossa entrevista. Falando sobre internet, a gente vai encontrar e vai apresentar um novo quadro aqui do programa que chama Falando em Cultura, com a Tati Valente. Tati, tudo bem? Boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde para você que está em casa. Eu sou Tati Valente. Toda semana estarei aqui com dicas de cultura para mudar o final de semana do Mogiano ou de quem está assistindo o nosso programa. Bora aí, então falar as dicas que você tem para todo O mundo. que a gente tem de bom, Tati? Vamos começar com música, gente? Vamos Por começar com favor. música? Na semana passada, no dia 13 de fevereiro, a Luísa Sonza lançou um álbum chamado Bossa Sempre Nova. Ela investiu na bossa nova, acompanhada de Roberto Menescal e de Toquinho, nada mais, nada menos que os pais da bossa nova, né? Toquinho e Roberto Menescal. Uma nova vertente para Luísa Sonza, né? Que a gente está acostumada com a Luísa no pop, Mudou completamente, né? Tem muita gente que está dizendo que ela está perdida no personagem, mas eu não acredito que ela esteja perdida. Eu acho que ela está se encontrando, porque o Chico, a música Chico, embora o namoro tenha dado errado, mas Mas a a música música Chico fez foi um um sucesso sucesso. incrível, né? Foi um sucesso imenso, Rodrigo, e assim, é uma bossa nova. Inclusive, isso aproximou o Roberto Menescal da Luísa, eles gravaram nos Estados Unidos uma versão em inglês, e a Luísa Sonza, ela não está cantando bossa nova em vão. O sonho dela é conquistar o Grammy. E eu tenho uma aposta minha aqui, depois a gente conversa no final do ano, quando chegar a indicação e tal, mas uma aposta minha é que ela está próxima de conseguir finalmente o seu primeiro Grammy Latino, pelo álbum Bossa Sempre Nova. E tem canções, assim, clássicos, né? Ela foi muito ousada, ela cantou Águas de Março, que a gente conhece com a Elis Regina e Tom Jobim. Então, ela trouxe Águas de Março, trouxe o Barquinho, que é famoso por Nara Leão, e eu acredito que isso vai conquistar o público de fora. Tati, só que as informações sobre coisas culturais antigas e que ganham o coração do brasileiro não param por aí. O que mais a gente tem para agora, do começo do ano? Então, o Brasil está em alta, né, Tassiana? O Brasil está em alta, nós estamos em ritmo de festa. Cultura 5 tá indicações deslanchando. para o Oscar. Imagina, 5 indicações para o Oscar. Uma delas é o diretor de fotografia Adolfo Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, né? Melhor fotografia. E o Agente Secreto recebeu 4 indicações. Imagina, melhor filme internacional, melhor filme, concorrendo com filmes feitos nos Estados Unidos, né? Melhor filme, melhor ator, Wagner Moura, e uma categoria nova que é melhor elenco. Então, assim, nós estamos em festa. Uma outra dica para os mogianos e para quem mora na região do Alto Tietê, corre lá no cinema, vai conferir o Agente Secreto para poder comemorar no dia do Oscar. Eles já ganharam 2 Globos de Ouro, né? Então, vamos torcer para que esse ano saiam Oscars para o Brasil. E o mogiano pode assistir ao filme no Cinemark. Quem é de Suzano pode assistir no Centreplex. Corre para o cinema para conferir esse filme que só trouxe alegria para todos nós. Que orgulho, né, do cinema brasileiro. Muito orgulho. E assim, a trilha sonora do filme tem tudo a ver com a próxima assunto da nossa pauta cultural. Frevo, carnaval. Gente, vocês gostam de carnaval como eu. Quem é de Mogi das Cruzes, com certeza viveu a Mogi das Cruzes dos carnavais, das matinês do Clube Náutico, do Clube União, do União Futebol Clube. Quem nunca foi numa matinê do União?
E também dá uma dica para os mogianos, que é celebrar unir história e cultura, e convite para todos que conheçam o bloco Filhos da Iaiá, que vai sair no dia 15 de fevereiro, às 16 horas, no Xangai, na Roça Chique. Lá vai ser a concentração, e o bloco traz uma homenagem à Dona Iaiá, que é um símbolo de história, de resistência, e de exemplo para a mulher mogiana. Eu tô muito louca para ir, vocês. E com detalhe, claro, mas tem um detalhe importantíssimo. O bloco está sendo organizado e idealizado pelo Instituto e pela Clipe. Clipe. Sim, sim. É uma idealização da agência Clipe, inclusive tem o apoio do Glauco Richelli, com toda a parte de contexto, de história, agradecimento para ele agora aqui. E a gente quer trazer de volta o carnaval de antigamente para Mogi das Cruzes, né? Das marchinhas, das famílias, e juntar cultura com história que o mogiano ama. É isso aí. Tati, brigadão pela sua Então, não participação. esqueçam, dia 15 de fevereiro, às 16 horas, na Roça Chique. Esperamos Estaremos vocês. lá. E eu volto semana que vem. Com Eu mais vou Uma cultura. vez Falando em mais cultura. com mais dicas. Beijo, Tati. Um beijo, Obrigado. obrigada, minha amiga. Beijo para vocês. Beijão. Fernando, para a gente encerrar a nossa entrevista, que agora a gente só tem 10 minutinhos de programa. Passou rápido, hein? Viu? Vou- Você acha que 1 hora é muito? A gente falou isso antes, né? É. Voltando um pouquinho à parte do comércio, vocês, todas essas ações e organizações que vocês estão para começar agora em fevereiro, Uhum. o que você acha que realmente vai acontecer? Você acha que o comércio vai estar aberto mesmo para tudo isso? Eu sou suspeito, na verdade, para falar, porque Tem que ser otimista. eu vejo já essas ferramentas que a gente está hoje trabalhando aqui, Uhum. já dá certo já há um bom tempo. Então, a gente com o apoio do comércio e a gente conseguindo levar isso literalmente de uma maneira fácil de entendimento do Aham. consumidor, não tem como dar errado, Rodrigo. Não tem como Uhum, dar errado, verdade. sabe? Tá certo? Então, assim, quando eu falo que sou suspeita, é porque eu já vejo isso dar certo já com as minhas empresas. Uhum. Sim. E eu, como mogiano, literalmente, eu vejo que isso hoje é uma necessidade. Essa revitalização, na verdade, de como a gente vai começar a consumir de novo. Então, é um sonho. Uhum. É um sonho que hoje o Sem Comércio está me dando essa oportunidade de, junto com tudo que eles já fazem aqui, mudar essa realidade nossa. Aham. Então, eu sou suspeito porque eu tenho certeza que isso vai dar certo. Eu também tenho certeza, tô torcendo para que dê, que Mogi realmente precisa desse up no comércio, tanto para os lojistas quanto para a gente que frequenta o comércio para comprar, para passear, porque o calçadão é um lugar tão gostoso de a gente passear com a família, e foi o que o Rodrigo falou. Tendo tudo isso, essa revitalização no centro, o local fica mais seguro, Claro. né? Para você passear com a sua família. Quantas vezes meu pai e minha mãe vinham só para a gente andar no calçadão Não à é? noite, que era iluminado, que era uma delícia. Então eu torço muito, tenho certeza que deu certo, que já deu certo, que vai ser um sucesso. Já já iremos replicar isso para outras cidades, você pode ter certeza disso. A gente já está Muito bom. conversando já, então a gente teve alguns encontros com outros presidentes do Uhum. comércio, dos diretores, e quando eles viram hoje essa posição nossa de realmente investir nessa parte. Eu não falo que é tão tecnológico assim, porque eu só estou querendo que o cliente entenda que ele vai ter agora vantagem Uhum. consumindo mais aqui. Sim. Né? Então eu não estou trazendo tanta tecnologia assim. A tecnologia ela vai depois pro lojista que tiver com a gente, para ele saber os Por dados, conta na verdade, que tem. sim, Mas só que para o consumidor é só é vantagem. simples, né? É sim para entregar primeiro, é servir primeiro, né? Uhum. Vamos servir realmente para o consumidor para ele entender que realmente a gente quer entregar para ele o melhor. Com E é certeza. isso que a gente quer fazer. Tá certo. Fernando, a gente agradece muito sua participação, muito obrigada pelas informações, pelas novas informações que a gente pode Imagina, esperar. Por começar isso aqui com a gente. Exatamente. Um ter prazer, Rodrigo. aceitado Obrigado. a Está sendo Obrigado. obrigado pelo entrevista. convite. Fico feliz demais por estar no primeiro. Espero que vocês me chamem outras vezes para a gente poder bater um certeza. papo. Pode. Uma hora foi pouco. E eu quando tenho certeza. tiver mais novidades Claro. nesse sentido, de levar para outras Nos cidades e tudo, traz em avise. primeira mão pra gente, É. por favor. Nos Já avise. espero o convite. Ai, obrigada. Obrigado a todos. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer aos nossos parceiros da ComTV Alto Tietê. Eu quero mandar um abraço pro Walter Lee, do Sim Comércio, que é um parceiraço, tem feito todo esse movimento no comércio e está sempre apoiando o Instituto
no movimento que a gente faz para desenvolver a economia criativa, para desenvolver a cidade. Então a gente tem feito muita parceria nesse sentido. Muito obrigado. E obrigado mais uma vez ao pessoal da Com TV por esse espaço, por essa parceria, para o Instituto, em parceria com a agência Clipe. Obrigado Sim. pelo primeiro. O primeiro a gente nunca esquece. Não. Que delícia. Bom, e eu quero pedir para vocês acompanharem, se inscreverem no canal também do Instituto Lea Campus no YouTube, nas redes sociais, @Instituto Lea Campus, e também acompanhar as redes da agência Clipe, que é @clipe_agência. E também, futuramente, a gente vai anunciar mais informações sobre o bloco da Yaya, que a Tati falou, com rede social, É. com onde achar também todas as informações. Mas se você quiser participar do Filhos da Yaya, pode mandar uma mensagem tanto no Instagram da Clipe quanto do Lea Campus, só falando que é Lea Campus, tá, gente? Não é Leia Campus. sem o I. Sem o I, Lea Campus. E a Clipe com o P mudo. Podem mandar mensagem que a gente responde vocês numa boa, com todas as informações necessárias. Já passa como vai ser o nosso bloco de carnaval, com abadá e tudo. Não perca, porque olha, um bloco com 3 carnavalescos que pulam carnaval desde que nasceram. A folia é garantida, certeira. É isso, gente. Muito obrigada pela participação, pela audiência e por tudo. Tassi, obrigado. Obrigado ao Polo de Minas. Obrigado a Tati Valente, que está com a gente. E logo, logo tem mais. Abraço. Beijo. Beijão.